Pronto. Deixa eu ver se já está gravando. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite você, pai. Boa noite você, mãe, que tem um atleta, um filho do futebol dentro de casa. Nesse momento, a gente vai criar um ambiente aqui de aprendizado, tá? E eu preparei aqui um tema muito legal que gera confusão em muitos pais, mas é uma oportunidade para que a gente venha refletir, né, sobre essa ideia, esse tema que é ter um empresário ou não, né? Mas antes disso, da gente falar sobre ter empresário ou não, eu queria bater um papo com vocês sobre, para que vocês entendam como é que funciona o jogo que acontece na mente do teu filho, tá? E muitas das vezes a gente acha, dali da distância que a gente está, a gente acha que sabe, né, o que é que está acontecendo, mas muitas vezes nós somos surpreendidos com acontecimentos que fogem de fato, né, a lógica do que poderia acontecer. E aí, pensando assim, hoje mesmo eu estou aqui participando de um curso como ouvinte da a licença A da CBF, e eu estava vendo aqui o quanto, né, os treinadores eles têm se preparado com bastantes informações, mas o quanto que é difícil, né, ele dar esse passo para trás, ele se colocar no lugar do outro, ele entender o jogo, como está acontecendo na mente desses atletas. Então, se é difícil para esse treinador, mas nós acreditamos que é tão importante para o treinador, para os seus processos de desenvolvimento, não seria muito mais importante também o pai ou a mãe, muitas vezes, dar um ou dois passos para trás, né, na autoridade de ser pai, de ser mãe, e procurar entender como funciona, né, esse jogo que acontece na mente do seu filho atleta? Com certeza, dentro da mente do seu filho, existe muita expectativa e também toda expectativa ela caminha bem do ladinho de qualquer frustração. E muitas vezes a expectativa de uma criança é apenas um sonho ou uma pedrinha que ele amarrou numa corda e atirou o mais longe possível e que ele se permitiu a sonhar. Imagine que um garoto, independente da sua realidade, um dia ele ousa sonhar e jogar uma Champions League, uma Copa do Mundo, um dia ele mudar de vida, né, e ser igual àqueles que os seus ídolos. Com certeza é um sonho de muita ousadia. E um dia, quando criança, nós também passamos por isso, sonhamos, mas em algum momento alguém disse para a gente que aquele sonho era bobagem, que aquele sonho não era possível, que aquele sonho era impossível de acontecer, e aí cometeu uma grande tragédia na nossa vida, que foi quando nós deixamos de sonhar. Claro que a gente deixou de sonhar em uma coisa, mas alimentou outros sonhos, porque o ser humano ele nasceu para se mover em busca de objetivos, e o nosso sonho e o sonho do teu filho está muito além de ser jogador de futebol. Na verdade, o que a gente quer é conquistar a liberdade, conquistar algumas emoções, conquistar uma aceitação. E como a gente não sabe falar um pouco sobre isso, né, sobre a aceitação, sobre o lugar onde a gente se sente confortável, a gente costuma dar nome acreditando que, de fato, a gente vai sentir isso nos lugares, né, com as coisas, com o reconhecimento que a gente gostaria. Mas, na verdade, a vida ela não funciona desse jeito. Disseram para a gente, quando a gente era criança, que quando fosse adulto seria mais fácil, que quando a gente fosse pai a gente já ia entender, que quando a gente tivesse algo, aquilo estaríamos satisfeitos, e na verdade é que nós não estamos satisfeitos nunca e sempre entendemos que existe um outro nível a alcançar. E eu acho que esse é o sentido da vida e por isso que a vida é cheia de desafios. Mas estamos falando do nosso filho, né? Do filho de atleta de vocês, e uma mãe de atleta, um pai de atleta, ele vai nascer exatamente quando o filho ele começa a desejar algo mais no futebol, né? A partir do momento que ele sonha em ser jogador de futebol, que ele sonha em ter essa rotina de treinamento, ali nasce um pai e uma mãe de atleta.
E o pai pode ser aquele que se envolve muito, né? A mãe é aquela que se envolve muito, mas também pode ser também aquela mãe que não tem tempo e que tem seu trabalho e precisa, muitas vezes, se seu filho é pequeno, que outras pessoas levem aos treinamentos, às vezes se organiza ali entre pai e mãe, ou até mesmo você nunca conseguiu levar seu filho para o treinamento e ele tem ido sozinho ou com outros pais, ou ele já tem mais de 15 anos e ele já começou agora a realmente tomar as suas próprias decisões. Eu não sei, né? Tem vários pais e tem várias mães e cada um com seu filho atleta, cada um vivendo a sua realidade, cada um acreditando no futebol do seu jeito. Mas muitas vezes os pais, ele procura esse talento no filho, ele procura colocar o seu filho no esporte cada vez mais cedo para identificar esse talento, mas muitas vezes também esse garoto ele começa a demonstrar, né, esse talento dentro de casa, para as pessoas, e aí quantos pais não foram surpreendidos? Geralmente isso acontece até com a mãe, é surpreendida com alguém que diz, olha, teu filho tem potencial, teu filho joga bem, e eu acho que valeria a pena você investir nele. E nesse momento, papai e mamãe costumam dedicar tempo, energia e dinheiro em busca desse sonho. Porém, a gente precisa, toda vez que a gente vai falar de futebol, a gente precisa entender as realidades que existem no futebol. E embora o seu filtro, né, o seu olhar seja de acordo com o teu filho atleta, não significa que mesmo que a história que a gente vai contar, ela não tenha uma ligação direta com o teu filho ou com a história do teu filho, mas você vai entender como é que o jogo acontece, tá? E em algum momento dessa história você vai se encontrar. E é para isso que eu peço a atenção de vocês, para que vocês observem. Talvez seu filho está hoje numa escola de futebol, talvez seu filho já está no clube, talvez o seu filho acabou de ser dispensado de um clube, ou então está indo para a competição. Eu estou aqui na véspera da competição Ibercup do Rio de Janeiro, né, onde vai ter aqui muitas equipes, além das 4 grandes equipes do Rio de Janeiro. Vamos ter o Colo-Colo do Chile e vamos ter também a equipe do Goiás, né? Então, o campeonato de 8 a 14 anos. Então, uma grande experiência, uma grande oportunidade para que os garotos eles tenham a oportunidade, né, de ter uma experiência bacana no futebol com os pais. E o que a gente vê, na verdade, muitas vezes os pais, naquela ânsia de querer ajudar os seus filhos, tem até um vídeo, né, agora sobre os meninos de Xerém e a relação dos pais, né, nesse apoio das crianças. E aí, que é muito bacana, que eu vou tentar conseguir esse vídeo para poder compartilhar um dia com vocês e a gente debater alguns temas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes os pais, na ânsia de querer ajudar seus filhos, acabam, né, acabam cometendo excessos e beira de campo não é lugar para quem está nervoso, não é lugar para quem está descontrolado, não é lugar para quem acha que pode fazer qualquer coisa. Se você diz que está ali e usa como uma justificativa que está ali para ajudar o teu filho atleta, exatamente é o que você precisa fazer. Mas se você estiver descontrolada, sinto muito, você não vai ajudar o teu filho e você não vai ajudar o filho de ninguém, você vai ser alguém totalmente desequilibrado na beira do campo, né? Ou na arquibancada, ou no alambrado, e que se eu filmar você, depois você não se conhece. Eu fiz isso recentemente numa competição e eu filmei algumas mães, né, do Curitiba ali assistindo os jogos e depois eu postei para que justamente elas se vissem, né? Ela estavam focada no jogo e depois eu queria que elas se vissem de que forma que elas estavam, o que é que ela falava, como elas diziam como elas se sentiam, para justamente criar esse acesso, né? Pra criar essa autoconsciência de como nos comportamos. E nesses espaços a gente vê pais com todo tipo de comportamento. Inclusive, eu presenciei a situação de um pai que, como ele não podia ficar no lugar da torcida do time dele, porque se ele gritasse, o treinador já conhecia a voz dele, o que é que ele fazia? Ele foi para a equipe adversária, gente. Olha só, sentou junto com os pais, não junto, né, mas no mesmo espaço, assim, onde tinha os pais da outra equipe, e dali ele começava a gritar. Agora, a minha pergunta é,
esse grito, essa informação que ele passa, ajuda ou atrapalha? Ah, Wellington, mas se eu não falar, ele não se liga, parece que ele se distrai. Gente, a nossa avaliação ela é feita de uma forma, ela é baseada no resultado que a gente já conhece. A gente precisa olhar para o filho atleta e observar o esforço que é feito, tá? E aí, claro, nessa competição era uma competição de sub-11, então é uma didática totalmente diferente. Agora, a minha pergunta é, e isso vale para todas as idades, se o treinador pede uma informação, pede um determinado comportamento e você pede outro, e aí? Já gera um choque, já gera um problema, e aí começa, ao invés de ajudar, você a atrapalhar o teu filho atleta. Inclusive, teve alguns lances, né, algumas oportunidades que eu participei da pré-eleção, escutei o que o treinador pediu, né, ao atleta sobre o comportamento dele na hora do jogo, e ele fez exatamente o que foi pedido, mas os seus pais não ficaram satisfeitos. E por que não ficaram satisfeitos? Não ficaram satisfeitos porque disseram que não viram nele o protagonismo que costumava ver, né? Mas a gente precisa entender que o jogo de futebol, ele vai, à medida que os anos vão passando, né? Ele vai mudando um pouco a sua didática, e observe que você está acostumado com um tipo de futebol quando seu filho tem 10 anos, aí depois ele faz 11, 12, 13, 14, 15. Geralmente 14, 15 anos, os pais, o garoto já começa a ter mais autonomia e muito mais informação e muito mais uma vida de atleta realmente dedicado àquele esporte que ele escolheu. Agora, quando é que acontece a figura do empresário? Né? E aí foi a proposta que eu trouxe para hoje, para a gente conversar. Mas antes de falar do assunto empresário, eu preciso falar duas coisas. Eu preciso falar sobre o fato do teu filho não ir para a competição e eu preciso falar o fato do teu filho ser dispensado, que foi o que me motivou, né, essa reunião. Primeiro, olha só, para muitos atletas, a dispensa parece que é o final. Parece que aquele treinador não gosta do teu filho ou fez mal ao teu filho. Não. Lembre-se, um clube de futebol, e vamos imaginar um clube aí de Série A, não é somente o teu filho que quer entrar, são várias pessoas que querem entrar. Então, não existe essa ideia de eu peguei seu filho com 12 anos e agora eu vou levar ele até 20 anos. Quem te contou isso está mentindo. O processo de sobrevivência, o processo de avanço, de desenvolvimento dentro do clube, ele acontece de acordo com a sua performance. A formação de atletas no futebol brasileiro, ela é de acordo com a performance, de acordo com a capacidade que o atleta tem de dar respostas. Pronto, isso é fato. Porém, a gente precisa entender que durante esse processo de formação e a determinadas idades, alguns conteúdos esse atleta ele está tendo a oportunidade de experimentar alguns estímulos, alguns desafios, e tudo isso vai formando o atleta que ele é. Em algum momento, pode chegar outros garotos que estão no entendimento do treinador em uma condição de maior desenvolvimento do que o teu filho. E se ele perceber que o atleta que chegou tem mais a desenvolver do que o teu filho, com certeza seu filho sai e aquele outro entra. Só que aquele outro que entrou também tem uma mãe, também tem um pai e também tem expectativas em torno dele. E depois que ele entrou, o jogo muda, porque agora é um jogo de permanecer e de desenvolver. Jogo de quê, galera? Escreve aí no chat para eu ver que vocês estão ligados. Quando entra no clube, é um jogo de permanecer e um jogo de desenvolvimento. Se o teu filho não desenvolve, ele fica para trás. Não adianta você achar que ele desenvolve. Não adianta você achar que ele está evoluindo. Imagina que o treinador, né, que visualiza essa parte técnica, tá? Então, agora, se ele passou um tempo no time de futebol, numa escola de futebol, né, que todo clube é uma escola de futebol, o que é que acontece? Ele precisa pegar todo aquele conteúdo e levar adiante. E aí eu vi vários atletas que foram dispensados, eu vi pai chegando para agradecer ao treinador, né? O filho foi dispensado, mas foi jogar em outro time, estava lá conseguindo jogar,
Então, não quer dizer que porque ele foi dispensado, ele saiu daquele processo, que ele é ruim ou que ele não pode jogar, mas é porque aquele ambiente não está oferecendo mais a ele a oportunidade de se desenvolver. Eu nunca vi um pai chegar lá para o treinador e falar assim, ó, meu filho está acomodado, meu filho está desanimado, ele não quer mais permanecer aqui. Então, assim, isso são distrações que atrapalham o desenvolvimento do teu filho. E não importa a idade. Muitas vezes ele está gostando demais de estar ali, mas já está acomodado. E no treinamento, o treinador começa a perceber o quanto ele não evolui. E aí, com certeza, vai ficar para trás. Competição. O que é competição? Às vezes, o treinador leva um garoto para a competição e aí você pensa assim, se levou para a competição é porque meu filho está muito bem e o time está contando com ele. Nem sempre. Às vezes, ele vai para uma competição para que o treinador tire uma dúvida sobre ele. Né? O motivo de um atleta ir para a competição, vamos pensar aqui em 3 motivos, tá? Primeiro motivo, porque ele resolve o problema do jogo, ele resolve o problema do time, então ele é considerado um jogador útil ao que o treinador pensa sobre o jogo. Pronto, primeiro fato, né? E de repente ele sempre é um jogador que é titular ou que sempre entra na partida. Então esse jogador é considerado um jogador que resolve o problema do jogo e que está em evolução. Então vamos colocar nele a letra A, beleza? Um jogador nível A. Agora, vamos pensar aqui, o teu filho, ele está jogando no time, ele não mantém sequência jogando como titular, ele está sempre como reserva, mas ele não está conseguindo ainda jogar no nível dos outros, ou até de vez em quando consegue, vai um jogo bem, outro jogo não. Então, ele é um jogador, vamos botar aqui, ó, B, tá? Essa classificação é eu que estou colocando aqui para vocês entenderem, é didático. Agora, teu filho não vai para competição, não vai para jogos, não vai para nunca vai relacionado, nas sessões de treino preparativo para o jogo, ele não participa, então ele é nível C, tá? Nível C. Agora, vamos lá. O treinador tem ali 30 atletas e tem alguns nível A, alguns nível B e alguns nível C. Só que esses atletas do nível A, eles já fizeram, digamos que 20 partidas. Então eles estão com a minutagem bem alta, né? Como o processo do clube é um processo de formação, então agora é a vez dele começar a oportunizar esse jogador nível B, né? Botar para ele jogar mais, para ele participar mais, e aí o treinador vai também tentar entender novas posições, de que forma que ele vai utilizar aquele jogador. E aquele jogador nível B, ele pode ir para o nível A, como também ele pode ir para o nível C. E o Wellington, e o jogador nível C? Aí o jogador nível C, você precisa entender qual é a maturação desse jogador, qual é o processo dele, né, no clube, acabou de chegar, veio de lesão, ou você está pensando ali em colocar ele, ele era atacante e você quer fazer um zagueiro, então você precisa, é um jogador que você precisa dar mais tempo para ele, tá? Então, em algum momento, esse jogador C, ele vai começar também ter as suas oportunidades. Então, tanto o A, como o B, como o C, eles precisam manter esse caminho de desenvolvimento. Ele não pode se acomodar, porque se o A ele acha que todo jogo ele vai estar titular, sabe o que, vai acontecer? Ele vai achar que ele já é o bam, 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 e em algum momento no processo ele pode vacilar. Só que isso o treinador não vai contar para o garoto. O treinador não vai chegar para o garoto e dizer você é nível A, você é nível B, você é nível C, não. Eu já vi alguns treinadores que só diz quando o jogador, só sai a relação 24 horas antes do jogo. Ele testa todo mundo, ele deixa todo mundo em estado de alerta e só decide quem vai antes do jogo. Aí eu sei que tem, às vezes, os pais falam assim, nunca leva meu filho. Depender do jogo, ele vai levar aquele que ele quer treinar mais para uma competição, aquele que ele quer preparar mais, ou aqueles que vai corresponder melhor àquilo que é esperado pelo treinador. Tá? Então, é assim que acontece. A outra coisa, quando vamos para uma competição,
as categorias, os treinadores sempre levam jogador A, B e C. Então, o jogador A, B e C que vai para a competição o A, é o time titular, o cara que ele já sabe quem é, já experimentou, conta com ele. E muitas vezes esse A ele pode ser reserva ou ele pode ser titular, mas é um treinador que é um atleta que o treinador já conhece. E aí, o B, ele pode ganhar o espaço do A, como o A pode ganhar o espaço do B. Na competição acontece de tudo, porque tem jogador que corresponde melhor dentro da competição. E o C, Wellington, quem são esses jogadores C que vão para a competição? São aqueles que o treinador quer tirar uma dúvida. Ele quer saber se aquele C ele já está no nível de B, ele quer saber se aquele C já está no nível de A, ou quer saber se aquele C continua C, então já vai entrar num processo de dispensa. E aí você pensa assim, caramba, o cara foi para a competição, quando voltou da competição ele foi dispensado, e teve jogador que nem foi para a competição e continua no time. Aí dá um nó na cabeça do pai e da mãe, né? Mas é o que acontece, tá? Então, cada clube vai ter um processo, e independente desse processo do clube, você pai, você mãe, você não consegue intervir nesse processo. O que você precisa é entender quais são as necessidades que seu filho tem para que ele evolua. E quase sempre, olha só, vamos pensar que o clube dá todo o treinamento técnico, tático e físico para o teu filho, tá? Ele cuida disso, ele oferece o melhor. Mas digamos que o teu filho não está conseguindo jogar muito, então ele já não treina na mesma quantidade que os demais. E aí você resolveu colocar ele no personal ou para jogar em outros lugares. Eu perguntei a um fisiologista se isso aí era bom ou era ruim. E ele me disse que tem muita coisa positiva nisso. Tem muita coisa positiva. Mas que também tem alguns aspectos negativos. Algumas coisas que podem atrapalhar no desenvolvimento do atleta. Isso aí vai ser um tema para uma outra aula. Eu quero, inclusive, fazer uma live com esse cara para ele contar do ponto de vista da fisiologia se isso atrapalha ou não esse processo, tá? Outra coisa que a gente também precisa observar muitas das vezes o garoto está dando respostas dentro de casa e eu, pai, você, mãe, a gente não está atento. A gente tá fingindo que não está vendo. Então, se o garoto ele tem treino e você percebe que... Você vai perceber como é que ele vai para esse treino. Se ele vai para o treino daquele jeito, ele vai treinar daquele jeito. Né? Você vai perceber quando o horário que seu filho dorme, o horário que seu filho acorda. Eu criei um checklist do vencedor. O vencedor vence todos os dias, aprende todos os dias. Agora, a minha pergunta é: teu filho está fazendo o checklist do vencedor todos os dias? Porque se ele está fazendo, com certeza ele vai criar um hábito, vai criar um comportamento e isso vai gerar uma atitude nele. E se você nem conhecia sobre o checklist do vencedor, você vai no YouTube, né, ou no site treinamentefute.com.br, ou vai lá no YouTube e pega lá uma aula que eu deixei gravada, checklist do vencedor, e começa a ensinar teu filho para fazer isso todos os dias. Então, você começa a perceber em casa já como é que está o seu filho. E acredite, isso daí é o que acontece lá no treino. Ah, mas meu filho disse que fez isso, fez aquilo outro. Tudo bem, você pode acreditar no teu filho, mas independente de você acreditar ou não no teu filho, você também vai precisar acreditar naquilo que o treinador também te fala, tá? Então falamos sobre competição, falamos sobre processo de dispensa, e isso daí você precisa entender, tá? E se você não entende sobre isso, você precisa realmente ser guiado nesse processo, e eu gostaria de fazer isso por você. Teve uma pergunta que fizeram aí, eu não consegui visualizar. Deixa eu ver se eu consigo. Manda novamente aí. Falaram mais o Wellington, questionaram aí alguma coisa que eu falei. Aí eu queria que ou você se apresentasse, mãe, e perguntasse para a gente debater isso aí, que a gente já vai entrar no outro tema, ou então repetisse a pergunta, porque eu acabei não conseguindo visualizar e eu estou dando aula em um tablet e aí eu fico com alguns recursos limitados. Vamos ver. O Wellington, eu coloquei um comentário lá, é a Selma que está falando? Opa.
Pode falar, Selma. Então, é que muitas vezes eu falo por mim que é difícil recebermos um feedback de como está o nosso filho, né? Se ele está bem, se ele não está bem. E o que você diria para nós mães? Como nós procedemos neste caso? Se nós não temos um feedback de como ele está indo, de como está se saindo, o que nós devemos fazer? Nós podemos fazer alguma coisa neste caso? Maravilha. Excelente pergunta. E essa pergunta, ela é fundamental você se fazer, tipo, como eu posso ajudar nesse processo, já que eu tenho, as informações, elas são limitadas. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, você foi lá e conversou com esse treinador, né, ou com o clube, de repente o atleta está no clube, você tem ali o coordenador, né, ou nas categorias menores, você ainda consegue conversar com o professor, com o treinador. E aí ele pode te dar uma resposta. Ele pode chegar e dizer, ó, seu filho está em evolução, ou seu filho não está em evolução, e ali você tem essa informação, e você, com essa informação, você, ao invés de levar essa informação para o lado pessoal, né, o treinador se precipitou no que ele falou, não é bem assim, não, você pegar aquilo ali, que é uma observação técnica sobre o momento atual do teu filho, e aí você tentar fazer algumas coisas, e existe muitas coisas que você pode fazer, tá? E aí depois a gente vai falar sobre esse assunto. A outra coisa é, o teu filho vai jogar, tá? Digamos que ele não está num time ou não está está numa escola de futebol. A escola de futebol ela tem por obrigação, tá? Se você paga, você tem por obrigação receber um feedback, porque eles são prestador de serviço. Eles são prestador de serviço. E eles precisam dizer, os treinadores precisam aprender a dizer o seguinte, como o seu filho está e o que ele está fazendo para melhorar o teu filho. Só que além de dizer como está e o que ele está fazendo para melhorar, ele precisa também pontuar como está sendo o nível de envolvimento do teu filho na questão do desenvolvimento dele. Porque o que é que acontece? Tem muitos garotos que eles vão só para jogar bola. Eles não despertam. Então, se botar para jogar de segunda a domingo, ele joga todos os dias, mas ele não questiona o seguinte, o que é que eu aprendi hoje? Os treinadores, eles não fazem essa pergunta para esse atleta. E aí, o que é que você aprendeu hoje? Né? Quem participou do treinamento de futebol sabe que a primeira coisa que eu combino com eles é, ao chegar no ambiente de aprendizado, identifique quem é o treinador. E você precisa chegar nesse lugar perguntando a você mesmo o que é que você vai aprender ali. O que é que você precisa aprender? E depois você se autoavalia dizendo o que você aprendeu, tá? Claro que isso daí a gente está dando start, né? A gente está preparando a mentalidade dele para que quando ele chegue no momento de alto rendimento, em que o resultado é a única sobrevivência dele, ele já tenha essa consciência e ele já seja protagonista dentro do processo de formação. Não ele achar, o treinador que vai me formar. Então o treinador não está me dizendo nada, é porque está indo tudo bem. Porque se estivesse indo mal, ele me diria alguma coisa. Não. Eu me autoavalio. Aí, eu sei que seria muito legal para você, mãe, para você, pai, chegar e falar assim, não, eu consigo avaliar meu filho, Wellington. Ou talvez você fale assim, cara, mas eu não consigo avaliar. Para mim, ele está sempre bem. Né? Para mim, eu não sei dizer se ele está bem ou se está mal. Então, são muitas perguntas que passam pela nossa cabeça e a gente precisa ter pessoas no nosso caminho para nos orientar. Então, em primeiro lugar, identificar onde é que ele treina, né? Quem são as pessoas que ele treina e tentar ter essa informação. Mas essa informação honesta. Né? Wellington, eu não consigo essa informação. Olha aí. Então, você precisa de alguém que você confia no futebol para que veja o teu filho e te diga aquilo que você precisa ouvir. Como é que está o teu filho? Estado atual, tá? Como está o meu filho? Estado atual. Ponto de partida. E o que eu preciso fazer para melhorar, para ele melhorar? Então, ponto A, ponto B. Onde eu estou e onde eu quero chegar. E aí você vai ter ferramentas para poder você
Não questionar teu filho na parte técnica, na parte tática, na parte física, que é uma seara que você não entende. Mas você fazer perguntas para ele, para que ele, de fato, mostre para você que ele está evoluindo. Porque se você está investindo tempo, está investindo energia, está investindo em dinheiro, né? Na escola, você consegue saber se ele está evoluindo. Né? Você tem os parâmetros das notas, você tem reuniões, você tem como saber o que é que ele está aprendendo. No futebol, você precisa trazer para próximo de você também esses elementos de avaliação. E não que você avalie teu filho, mas que você pegue esses indicadores e que esses indicadores eles sirvam para você entender o processo, se o processo está em declive, se ele está alinhado ou se de fato ele está em evolução. E aí, vamos dizer que teu filho hoje ele não está em clube, mas ele está jogando vários jogos aí, competições, não sei o quê. Beleza. Qual é o próximo objetivo dele? Ah, mãe, é entrar num clube. Tá, mas isso não é aleatório, isso não é mágica, isso não é sorte, isso daí não é magia. Não, tem que ser intencional. Eu preciso encontrar pessoas nesse processo que digam, que me indiquem, que me mostrem, de repente, se eu estou na posição errada, né? Se eu estou jogando no lugar errado, se eu estou, ao invés de estar mostrando meu talento para algumas pessoas, eu estou escondendo. Né? Então, às vezes, eu estou indo para os lugares errados, lugares onde eu não aprendo, onde eu não me desenvolvo, e você, pai, você, mãe, você precisa ter esses elementos. Agora, com essas informações, você não vai dizer para o teu filho o que ele precisa melhorar, mas você vai trazer ele para o jogo. Você vai perguntar para ele. Pergunte. Gaste tempo, mãe, gaste tempo, pai, fazendo perguntas para o teu filho. Tem perguntas que ele vai saber responder, tem perguntas que ele não vai saber, tem perguntas que vai deixar ele desconfortável, mas o seu papel é de perguntar. A gente muitas vezes entende e acha que o nosso papel é brigar, dizer como tem que ser feito, independente se ele gostar ou não, a gente não diz o que ele precisa fazer. Pronto. Usa essa mesma regra. Pergunte. Ah, mas meu filho não tem paciência quando eu pergunto. Pergunte. É melhor ele levar uma pergunta que ele não consiga responder do que ele levar uma ideia que ele não entendeu ou que ele vai fazer ou não vai fazer. Então, pergunte. Acredite que a pergunta ela acessa lá dentro, ela cria um desconforto e a resposta que ele vai te dar demonstra o crescimento. Acredite, eu estava aqui numa aula, tá? Uma aula de licença B, de um grande licença A, na verdade, de uma grande denominação aqui que forma treinadores. E aí estava tendo uma atividade em que o treinador chegava e passava uma aula assim, na prancheta para os atletas, e atletas de nível profissional, sub-20 profissional. Eles falavam, e na hora que eles faziam a pergunta, ele fazia assim, ó, alguma dúvida? Aí os atletas, não, e iam para o jogo. Por quê? Porque a dúvida está no jogo, não está no treino. E os atletas precisam entender que a dúvida está no treino. Não é o lugar que eu aprendo? A dúvida está na hora da aula ou na hora da prova? E aí quem é professor sabe. Na hora da aula o garoto não pergunta, mas na hora da prova ele quer perguntar. Na hora da aula ele não quer participar, mas na hora da prova ele quer tirar a dúvida dele. Entendeu? Então, quando eu falo que a gente tem a escola como um dos lugares de treinamento, é para tentar trazer essa percepção que esse garoto está sendo preparado para a vida, está sendo preparado para o esporte que ele escolheu. Então, pensando aí no futebol, né, ao invés do treinador chegar e falar assim, alguma dúvida, sabe o que seria melhor? Estava debatendo isso com eles. É melhor ele fazer uma pergunta direcionada. Qual seria a pergunta inteligente, a pergunta que eu gostaria que esse atleta me fizesse? Mas eu parto do ponto que ele não vai fazer. Então, eu já faço a pergunta. Cara, o que você precisa fazer para melhorar hoje? Observe, eu já trouxe um desconforto para ele, já trouxe para ele uma oportunidade de responder algo que ninguém nunca perguntou, algo que ele nunca tinha se perguntado antes. E talvez perguntas, mamãe, que nem você pai, perguntou para o teu filho. Então, a pergunta ela é muito importante, porque o feedback ele não vem se a gente não atrair. A gente precisa estar próximo e perguntar, tá? E perguntar. Alguns pais,
sabem lidar com essas respostas. Outros pais não, acredite. Outros pais não sabem lidar com o feedback. E muitos treinadores, muitos, também não sabem dar feedback. Ele só quer dizer o que está errado. E não é assim. A ideia do feedback é você mostrar pontos do que ele fez, pontos do que ele poderia ter feito, mas também valorizar o aprendizado daquele processo. Um exemplo, aquela bola que você chutou, e o garoto chutou errado, né? Foi para fora. Aquela bola que você chutou, o que é que você poderia ter feito também? Aí o atleta fala assim, eu poderia ter tocado. Beleza. Então, olha só, mas eu vi que você, ao chegar na bola, você fez um esforço grande e você queria decidir. O que eu quero saber de você é o seguinte, naquele momento, se você tivesse um pouco mais de calma, você percebia o colega entrando do lado e você poderia dar o passe e aí deixar ele numa condição melhor de gol. Houve aprendizado nesse momento? Houve diálogo? Houve respeito sobre o lance? Houve. Então, muitas vezes, falta no treinador ele ter essa habilidade. Mas nós não podemos só jogar para o treinador essa responsabilidade porque ele lida com 30 filhos. E você, pai, você, mãe, lida com seu filho. Então, não posso me isentar dentro desse processo de formação, porque esse processo de formação não tem nada a ver com a formação do jogador de futebol, mas tem com a formação do atleta que ele precisa ser para a vida e, consequentemente, para o esporte, porque o conceito de atleta é aquele que dedica mente e corpo para o esporte. Espero ter respondido, tá? Se tiver outra pergunta aí que durante eu não fiz ou tiver mais alguma dúvida, por favor, tá? Fiquem à vontade em interromper, a gente tem alguns minutos ainda. Eu já vou agora entrar na parte do empresário. Olha só, eu vou trazer uma reflexão aqui, vou usar o luva de pedreiro. Por favor, não antecipem no julgamento, né? Porque eu não vou julgar o mérito, eu não vou dizer se o cara era mau caráter, se o cara tinha intenção ruim, eu não vou falar isso, tá? Eu vou contar um pouco da história da Luva de Pedreiro e também vou contar um pouco das histórias que eu vivi, né, enquanto captador de talentos. Durante um tempo eu fui esse cara que entrava nas casas e conversava ali com o pai e a mãe pela primeira vez de que um garoto tinha talento e que aquele garoto iria para um time, tá? Então, o que acontece, né? Na história da Luva de Pedreiro, eu vou fazer um breve comentário sobre o que eu percebi, tá? E como está vendendo isso na mídia e como isso também está atrelado ao futebol. Vamos lá. Luva de Pedreiro, ele começou a mostrar o seu talento num lugar de difícil acesso, né? Em um campo ruim, mas nada da dificuldade, toda aquela dificuldade potencializou ainda mais o seu talento e fez com que as pessoas que depois foram chegando, foram conhecendo, valorizasse tudo que ele fez. Ele poderia ser aquele cara, como muitos outros na sua vizinhança, que sonham, que desejam ter alguma coisa, mas que perdem na sua mentalidade. E muitas vezes foi o que aconteceu com ele, porque ele disse que ia parar, que ficava desanimado, porque o vídeo dele poucas pessoas viam, e um dia o cara riu da cara dele chamando ele de luva de pedreiro, e ele decidiu, a partir daquela vergonha, potencializar, né, o seu talento e falou o seguinte: agora eu vou usar a luva de pedreiro e vou dizer para todo mundo que eu sou o melhor do mundo. E criou lá o seu bordão, tal. Isso aí foi legal. Eu lembro quando ele tinha só 20 mil seguidores, né, já estava começando a viralizar. Nesse momento, um profissional identificou o seu talento através da internet, não foi pessoalmente, né, mas identificou e fez o convite. Natural, o trabalho dele. Fez o convite de potencializar aquele garoto para que ele tivesse o máximo de oportunidade possível. Mas muitas pessoas perguntam, mas foi o talento dele que levou ele para aquele lugar. Concordo que o talento dele. Só que o que o cara fez? O profissional que conhece o mercado precisava do talento e o Luva de Pedreiro tinha um talento, mas ele não tinha o conhecimento do mercado. Então ele talvez seria aquele cara que jogaria por qualquer time, que gravaria o vídeo por qualquer... Você acha que ele, se você pedisse, se você falasse com ele e falasse: ô Luva, eu te dou R$1.000 para você gravar um vídeo aqui da minha loja, você acha que ele não ia fazer?
Claro que ele ia fazer. Ele não tinha noção e R$ 1.000 para ele era muito. Então, esse empresário pegou ele, gerou uma escassez, blindou ele, né? E aí eu vi, porque eu também tentei, através da Clube Fute, contactar ele para fazer uns vídeos para a gente. E a gente ia pagar. Né? E a gente não conseguia falar com ele. E tudo isso, hoje a gente percebe que muita gente tentou também e não conseguiu. Mas a gente percebe que em 2, 3 meses ele deu um estouro, ele explodiu. Por quê? O primeiro lugar que ele foi para o Rio de Janeiro, para o Vasco, né? E foi acompanhado do profissional. Até ali estava tudo bonitinho. Ele só tinha engajamento na época no Instagram, ele começou a ter no TikTok, no Twitter, no YouTube. Tudo isso estrategicamente pensado por um profissional, que disse para ele que ia ajudar, prometeu para ele várias coisas. Mas naquele momento que o garoto não tinha nada, qualquer promessa parecia ser uma grande oportunidade. E ele abraçou. Ele abraçou porque ele não tinha orientação, ele abraçou porque ele queria sair daquela, ele queria, né, abraçar aquela oportunidade e porque ele também não tinha conhecimento. Então, talvez naquele momento, se fosse eu, se fosse você, a gente assinaria qualquer contrato e para a gente já está tudo bem, tá? Porque em algum momento ia ter resultado desse contrato. Talvez não tivesse o melhor resultado que eu poderia ter, mas algum resultado eu teria. Então, a partir daquele momento, o Luva ele foi conhecido pelo mundo todo. Ele virou um influencer, né? A partir do momento que você começa a ser conhecido por muitas pessoas, aí você começa a atrair outras pessoas. E quando você atrai outras pessoas, você vai atrair outras pessoas que querem fazer parte do mesmo jogo que você. E aí, como é que fica aquela situação daquele primeiro cara que te viu e que te deu a oportunidade, que deu os primeiros passos com você, que te deu a primeira oportunidade de estar mais perto do teu sonho? Não tô, mais uma vez, não estou julgando o mérito de que a intenção do cara foi mentira, que a intenção do cara foi roubar, nada disso, tá? Qual é a comparação que eu faço com futebol? Eu já entrei em casas, realmente, uma criança com 8 irmãos, né? Pai e mãe ali, situação muito difícil, mas eu vi o garoto jogando e eu vi que o garoto tinha um grande talento. Mas eu precisava, naquele momento, aquele garoto precisava de algum investimento para que ele pudesse dar os primeiros passos no futebol. E naquela oportunidade, eu chegava para conversar com o pai e com a mãe, e eu chegava para conversar falando a verdade. Falando a verdade. Olha só, teu filho vai sair daqui, vai para um outro estado, vai jogar num time, lá ele vai conhecer outras pessoas, não vai ser fácil, vai ser um desafio, né? Então, eu queria a confiança de vocês para estar levando o filho de vocês, eu me responsabilizo, aqui está o meu contato, e a gente vai manter a relação, e vai ser dessa forma. E olha só, agora para que isso aconteça, eu preciso que vocês assinem um contrato. E esse contrato, antigamente o contrato era assim, ó, eu assinei esse contrato quando eu jogava futebol. Era uma procuração e eu dava plenos poderes para resolver, para intermediar, para o intermediário. E a contrato, ele dizia assim, ó, é de caráter irrevogável e irretratável, e o cara poderia colocar a multa que ele quisesse. Imagine um documento. Eu queria jogar bola, gente. Eu queria jogar bola. Então, se eu queria jogar bola e o cara estava me oferecendo jogar o time que eu queria jogar, o que eu fazia? Eu ia assinar. Então, quem não tem esclarecimento, vai e assina e está tudo bem. Mas e quem tem esclarecimento? Aí o que é que acontecer? Vamos pensar aqui que eu tenho esclarecimento. Eu me lembro que um desses contratos, eu já estava entendendo como é que funcionava, tinha 17 anos, se eu não me engano, e o cara me deu um contrato. Sabe o que eu fiz? Eu redigi o contrato todinho e tirei aquelas palavras que ele colocou de revogável e retratável e assinei, reconheci firme e dei para ele. Ele questionou, cara, e essa parte aqui é importante. Porque como é que eu vou investir em você e amanhã depois você está no time, chegar outro empresário e pegar você? Aí eu vou dizer para ele o quê? Cara, não, pode confiar em mim. E eu vi muita gente fazer isso. Mas eu vi muita gente trair esse primeiro cara que investiu. Eu vi muita gente trair e ser ingrato com essas primeiras pessoas que deram a oportunidade, tá?
que deram a oportunidade. E, com certeza, a gente percebe que tem-se muita semelhança nesse caso. Agora, eu percebi o seguinte, aqueles que chegavam na casa das pessoas mentindo, contando história, prometendo coisas, os pais iam e assinavam. Lá na frente dava problema, porque o que começa errado, termina errado. Mas eu comecei a entender como é que esse jogo funciona. Então, tem pessoas que gostam de ouvir histórias. Tem pessoas que gostam de ouvir histórias. Vamos botar aqui o caso do Luva de Pedreiro. Ele já é uma realidade. Então, como ele já é uma realidade, outra pessoa pode chegar agora e falar assim, ó, 50-50 e você vai receber 100 mil reais por mês. E aí? De alguma forma, a outra pessoa também está ganhando. Mas para ele é muito mais fácil, porque agora ele já sabe que ele vai ter uma coisa todo mês. Não é verdade? Mas quem que vai oferecer para isso uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de mostrar quem ele é? Quem é que vai chegar oferecendo tudo isso aí para um garoto que acabou de sair do interior e que precisa ter a oportunidade de jogar em um clube? Então, você precisa ficar esperto, porque nem tudo é como conta. Tá? Hoje, a CBF ela regulamenta a intermediação de atleta. E como ela regulamenta, os empresários ele não tem toda a liberdade do mundo para fazer o que quiser. Mas ainda assim, você precisa ter muito cuidado e ter próximo um advogado amigo para que realmente ele te oriente. Porque eu já escutei várias histórias, tá? E a gente não pode dar plenos poderes para uma pessoa que a gente vai iniciar um relacionamento. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que uma relação com o empresário é uma relação precisa ser um relacionamento de confiança. Então, eu vou ler aqui o texto que eu postei, tá? Agora pela manhã no Instagram do Treinamento Fute e que leva a esse tema, tá? O que é que eu escrevi aqui? Ó? Primeira coisa, você precisa de empresário? Se você precisa de empresário, olha só, sem entrar no mérito, né, da questão do Luva de Pedreiro, esse fato ele chamou a atenção esses dias. Então a pergunta é essa: a escolha de um empresário é algo sério. E a primeira motivação para se ter um empresário deve ser o relacionamento, a confiança e o entendimento de um plano de carreira. Na maioria dos empresários, ele vai dizer para você que tem um plano de carreira. Agora parece piada, né? A primeira oportunidade que o garoto vai para o clube, você já perguntar de plano de carreira, mas todos eles vão dizer para você que tem um plano de carreira. Mas eles não têm, tá? Eles não têm. Mas eu quero trazer 2 pontos. Existe uma regulamentação no papel do intermediário da CBF e o atleta, entre a relação entre o empresário e o atleta, e é dever dos pais e do atleta ter esse conhecimento antes de assinar qualquer contrato. E caso você não tenha conhecimento, peça ajuda de um advogado para ele te esclarecer. Tá? Nunca assine nada sem você ter um mínimo de confiança necessário. A outra coisa, quase sempre a primeira abordagem à família ou ao atleta não é feita por um empresário, mas de alguém que vive do futebol e dedica tempo e energia na captação de atletas. Então, muitas vezes esse cara é a primeira pessoa que te viu e é a primeira pessoa que te deu a oportunidade. E tenha certeza, é a pessoa que você é a pessoa mais desvalorizada no processo. Porque geralmente não é a pessoa que tem o dinheiro, não é a pessoa que vai te dizer sim, não é a pessoa que vai te dar o que você gostaria, mas é alguém que tem um olho e que te viu e que possivelmente será a pessoa que vai te acompanhar. Durante o relacionamento, iremos conviver com expectativas, frustrações, gratidão, ingratidão, sim, não. Porém, a escolha de alguém que enxerga em você o potencial e que vai te ajudar a se desenvolver no futebol. Ou seja, a escolha é sempre por alguém que vê potencial em você e que se coloca para te ajudar no desenvolvimento. Então, você precisa entender que a responsabilidade é toda do atleta de performar. Olha outra coisa, quando a motivação do atleta ou dos pais não ficam claras no início do relacionamento, é certo que em algum momento se sentirão prejudicados e a partir daí começam os desentendimentos. Porque agora que ele te deu a oportunidade, você entrou e assinou.
Mas depois que você já vira a realidade, outras pessoas vêm colocando coisas na sua cabeça, vêm trazendo outras oportunidades, e isso é complicado. Então, eu coloquei aqui 7 regras. Queria que vocês anotassem, tá? 7 regras na busca de um empresário. Olha lá. Não procure por empresários. Não. Pois eles irão te encontrar. Não é o pai que procura empresário, não é o atleta que procura empresário, é o empresário que te encontra. Alguém vai ver você jogando e vai falar com o empresário sobre você. Ou até mesmo o empresário pode ver você jogando. Um atleta que joga com você pode te indicar o empresário, mas nunca você pai, nunca você mãe, nunca você atleta vá atrás de um empresário. Conheça o empresário, sua história no futebol e os outros atletas que estão com ele antes de fechar. É aquela coisa. Se os outros atletas estão felizes com ele, é porque aquele atleta ali, ele merece uma oportunidade, ele merece a sua confiança. Terceiro, jamais assine um contrato por dinheiro ou por material esportivo. Jamais. Cabe ao empresário entender se existe ou não essa necessidade. Olha lá. Quantas vezes a gente assina só por causa de uma chuteira, só por causa do nome do empresário, ou então porque ele oferece dinheiro. Beleza? 4. Escolha alguém que acompanhe a sua performance e esteja disposto a te orientar. Olha lá, alguém que acompanha os seus resultados e que está acompanhando esse processo de desenvolvimento para te dar feedback, para te dar orientação, para te guiar, para dirigir, para ajudar você a encontrar o seu caminho. Quinto, regra número 5. Não é a função do empresário te manter no time. A performance é sua, o resultado é seu, o resultado é do teu filho. Ah, mas aquele menino ali, o Elito, o empresário dele é fulano de tal, por isso que ele joga. Cara, esquece isso. Não joga esse jogo, não. Esse jogo só vai te atrapalhar. Se você estiver insatisfeito com o lugar, saia. Saia daquele lugar. Mas não alimente esse tipo de conversa, não, porque a gente já saiu dessa daí. Ó. A gente já está em outro patamar. Regra 6. Caso qualquer outro empresário ou pessoas ligadas a alguma empresa faça contato com você, avise imediatamente ao seu empresário sem ficar alimentando conversa. Cara, mostre logo qual é o seu caráter. Se você assinou com o empresário, qualquer outra pessoa que vir falar com você a respeito de sua carreira, do seu contrato no futebol, você vai falar para ele, agradece e vai dizer para ele, ó, eu tenho um empresário e ele é a pessoa autorizada para falar de mim a respeito disso. Pode conversar com ele e eu fico tranquilo que eu confio nele. Se você fica alimentando, fica com duas conversinhas, fica contando coisas de relacionamento do seu empresário para outro, você já está mostrando o caráter que você tem. E depois você não venha cobrar do caráter de outra pessoa. Tá? Então isso é bacana. Regra 7. Tenha a presença do seu empresário na assinatura de qualquer contrato referente à sua carreira no futebol. O seu empresário é a pessoa que você confia, é a pessoa que você trouxe para o teu jogo. Então, ele precisa participar de todos os contratos, todos. E se você faz isso, pode ter certeza, você está caminhando no caminho certo, tá? Você está mostrando quem você é. E aí, cara, consciência tranquila, você se preocupa com o teu jogo, você mãe, você pai, se preocupa com o jogo do teu filho. E aí, olha só, um lembrete, tá? Quando uma dessas regras são violadas, a relação começa a abalar. Uma das partes começam a demonstrar o seu caráter e os seus interesses. Tá vendo aí? Quando você começa a escutar outra pessoa, sabe o que acontece? Acontece o que a gente viu aí. Você já acha que tá ruim, acha que pode ser daquele jeito. E claro que quem chegou, né? Ninguém vai pagar no terreno o mesmo valor que paga numa casa pronta. Ninguém vai pagar num terreno o mesmo valor que pagaria em uma casa pronta. Olha só, outra aqui. Vou fazer 2 perguntas para vocês. Me diz aí, qual dessas regras foi mais importante para você que você não abre mão? Não sei se vocês conseguiram anotar todas, mas depois você vê lá, vou mandar no grupo também, tá?
essa postagem para que você possa acompanhar e você encontre aí uma relevância, acredita que vai te ajudar no seu processo de desenvolvimento com o teu filho atleta. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só postar aqui. E vai te ajudar com certeza. Tá lá no grupo. Daqui a pouco tá chegando aí. Pronto, aqui. Já foi. Então, pessoal, sobre isso que a gente gostaria de falar. Olha aí, ó. Não procurar empresária, Cíntia. Alguém quer fazer mais uma pergunta, galera? A gente está finalizando. Quem gostaria de fazer uma pergunta, fique à vontade. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Oi, Wellington. Eu de novo. Eu acho que não é nenhuma pergunta, né? Eu ia Oi. falar, né? Como que a gente Legal. busca um empresário, e você já colocou Sim. na primeira regra, né? Não busca um empresário que te acha. Exatamente. É ele que te acha. Sabe por quê, mãe? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já trabalhei do outro lado, né? E eu sei como é que é. Hoje, se eu falo para o empresário, eu falo assim, cara, eu vi um garoto e o garoto é muito bom. Não é assim mais ou menos que a mãe falaria do teu filho, né? Que o pai falaria do teu filho. Observe. Mas eu não sou o pai, não sou a mãe. O garoto é muito bom e eu queria trazer o jogador aqui para a empresa. Cara, esse cara vai me fazer aqui tanta pergunta. E se ele quiser, porque a pergunta interessante é se o garoto está no clube, se o garoto for titular. Mas aí todo mundo quer. Deixa eu Não é fazer verdade? uma pergunta. Um garoto está no clube que está titular, todo. Você acha, né? Você consegue dizer para a gente se o garoto que tem empresário ele tem as melhores oportunidades de garotos que não têm empresários? Os garotos que já têm empresário é mais fácil o caminho? Na verdade é o seguinte, vamos pensar aqui que eu sou empresário e eu tenho um atleta, tá? Esse atleta tem a mãe, tem o pai e tem a mim. Eu tenho um mercado, eu conheço várias pessoas de clubes, eu estou no dia a dia do futebol, então claro que para mim é muito mais fácil eu conseguir dar oportunidades para esse garoto. Mas eu não posso fazer isso por um favor a você. Eu tenho que fazer isso porque eu acredito que o teu filho ele tem potencial para estar naquele determinado clube. Então, ter um empresário é importante dentro do processo, mas o empresário ele precisa ver no meu filho, ver no meu atleta, alguém de potencial para a gente caminhar junto. Então, a decisão, o empresário que precisa me ver e eu que preciso escolher se eu quero ou não. Você quer entender? Aí agora vamos lá em relação a favorecimento, tá? Vamos pensar duas situações. Dois jogadores que estão em clubes e dois jogadores que estão sem clubes, tá? Dois jogadores que estão sem clube primeiro. Um está sem clube, mas tem empresário. Então significa que ele tem alguém que está procurando clube para ele. Outro que está sem clube, mas não tem empresário. O que é que ele precisa fazer? Está fazendo jogos, está participando de avaliações, está ligado no que está acontecendo para que alguém veja ele, né, e dê a oportunidade. Então, qual é o caminho mais difícil? Agora, mesmo eu tendo empresário, eu preciso me esforçar para poder, nas oportunidades que o empresário trouxer, eu preciso aproveitar as oportunidades. Tem garoto que sai de clube, mas como ele tem empresário, ele fica de boa, achando que a qualquer momento ele vai para um outro clube. Só que o empresário não garante que esse garoto ele seja aprovado em outro clube. Às vezes você pensa assim, mas o cara colocou logo o jogador no outro time. Não, é porque quando esse cara, digamos que agora vamos lá,
o empresário que o jogador está no clube e o outro está no clube e não tem empresário, tá? Então, se eu tenho um atleta que está no clube, não é só o clube que fica sabendo as informações do atleta. Outros clubes também ficam sabendo informações do atleta. Então, o garoto foi dispensado daquele clube. E as pessoas sabem que eu sou empresário, outros clubes entram em contato comigo. E vai falar assim, ô Wellington, por que o garoto foi dispensado? Cara, não sei, não estava evoluindo, tal. Aí se o treinador já conhece, alguém já viu, gosta dele, vai falar assim, ó, cara, traga ele para cá que aqui ele me ajuda. Mas é o jogador que precisa performar. Lembra? Quando está fora do clube, primeiro é permanecer e depois desenvolver. Agora, pense que o menino estava no clube, não tem empresário e depois ele é mandado embora. O que é que acontece? Ele vai ter mais dificuldade de entrar no mercado. Ele vai ter mais dificuldade de ter orientação. Agora, o LT é obrigado a eu ter empresário? Não. Mas o jogo funciona desse jeito. O jogo funciona desse jeito. Ah, Wellington, mas tem muito empresário procurando meu filho, eu não sei como tomar decisão. Sabe por que você não sabe tomar decisão? Porque você, primeiro, você não quer desvalorizar o seu filho ou você quer valorizar demais. Eu conversei com um pai de um atleta aqui, de um grande time aqui no Rio, ele falou para mim assim, ó, o clube já dá uma ajuda de custo, né? E ele falou que o empresário tinha oferecido para ele um valor por mês e que ele não queria, porque ele achava que ele ia conseguir mais de outro empresário. Agora pense, a cabeça dele é quem der mais. Entendeu? Então, eu sou a favor. Uma vez eu sentei com um pai de atleta, ele falou, eu não estou preocupado com o dinheiro. Eu quero uma pessoa que tem um plano para o meu filho. Quero uma pessoa que direcione meu filho. Falei, beleza. Aí, naquela ocasião, eu indiquei ele para um empresário, uma pessoa que eu conhecia, da cidade, né, que já tinha outro atleta no clube, que ia poder, que eu confio, né? Me indiquei. E ele falou, e ainda falei para o empresário o seguinte, ó, eu vou apresentar você a ele, não fale de dinheiro, porque o pai não quer saber de dinheiro, ele quer saber de projeto. E o cara foi todo para contar do projeto. Sabe o que aconteceu? O pai escutou, aí disse que ia dar resposta no outro dia ele ligou para o empresário e falou assim, cara, o cara me ofereceu aqui um dinheiro e eu vou precisar dessa grana, então eu preferi seguir com outro cara. Tá entendendo? Aí um mês depois eu encontro esse cara no clube. Sabe o que ele falou comigo? Ô, cara, tô insatisfeito demais, velho, com esse cara. O cara não dá atenção ao meu filho, o cara isso, o cara aquilo. Meu irmão, você que procurou. Você entendeu porque é um relacionamento? E muitas vezes você quer um cara que tenha muito nome. Um cara que tem muito nome, tem muito jogador. Você acha que ele está preocupado com o teu filho, rapaz? Se teu filho estiver dispensado, você acha que ele prefere investir no seu filho que foi dispensado ou ele prefere um outro atleta que já está no clube? Então, às vezes, é melhor você ter alguém que está na correria junto com você. Alguém que, quando você ligar, vai te atender. Alguém que sabe que aquilo que ele investir, ele precisa trabalhar muito para poder fazer acontecer. Não é verdade? Então, assim, muitas vezes a gente mesmo gosta de se enganar. A gente gosta de se enganar. Agora, para isso, por isso que eu crio um espaço como esse. Porque eu sei que tem muitas dúvidas. E essas dúvidas precisam ser esclarecidas. Agora, nós precisamos ter a motivação correta. Então, essas regras eu criei aqui, na verdade, claro que é um combinado, né, de tudo que eu já ouvi, já vi, já experimentei, mas foi assim, ó, cara, essas 7 aqui, elas são top. Se tiver essas 7, não basta ter uma, ter duas, ter 5, tem que ter as 7. Tendo essas 7, a coisa vai caminhar. Não tendo uma delas aqui, pode ter certeza que o problema vai chegar em algum momento. E acredite, é um relacionamento e todo relacionamento tem momentos difíceis, né? Talvez seu filho ainda não passou por nenhum relacionamento, mas você, mãe, você, pai, já sabe o que é relacionamento. É dias tensos, mas você precisa confiar, precisa saber quem é a pessoa que está do seu lado, saber quem você traz para o seu jogo. Mais alguma pergunta, galera? Vamos finalizar? Mais alguma pergunta? Márcia, como é que está teu filho? Andréa, Cíntia? Cadê? Quem é que vai perguntar?
Márcia, não sei se você está me escutando. Estou te escutando muito bem, Márcia. Pronto. Diante do que você explanou aí e da sua quarta regra, escolha alguém que acompanhe os resultados do seu filho. Você concorda que esse alguém, esse empresário, tem que estar na mesma cidade onde o seu filho atua ou não precisa? Excelente pergunta, Márcia. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Por quê? Seria melhor se tivesse, mas não necessariamente, porque às vezes até o empresário do local, assim, ele acaba não se envolvendo tanto porque ele tem atletas em outros níveis, tem atleta dos outros clubes e ele precisa ficar um pouco isento. Mas toda empresa, ela com certeza, ela tem alguém de sua confiança naquela cidade. Seu filho não chegou ao empresário que mora lá em outro estado do nada. Alguém indicou ele. E se alguém indicou, alguém conhece ele, é esse alguém que está acompanhando o teu filho e que deveria estar passando as maiores informações. O que eu exijo, o que eu peço ao empresário é que, independente de onde ele esteja, onde ele mora, ele se faça presente. E como é que ele pode se fazer presente? Ele precisa ter um momento de conversa com vocês sobre performance. Ele não tem que ser só reativo, só quando você liga que ele atende, mas ele também tem que te ligar, né? Você precisa ter alguém que tem uma relação com esse empresário para poder tá te passando informações privilegiadas, né? De repente alguém, porque quando o treinador fala com o empresário, o treinador fala com outro treinador, mas o treinador muitas vezes não quer falar com o pai. Então você não precisa ser o pai que conversa com o treinador, mas você precisa ser o pai que tem alguém que converse com esse treinador e você participe também daquela informação. E independente de você concordar ou não concordar, aquela informação você tem que pegar como valiosa. Se você achou que seu filho jogou muito bem e o treinador achou que seu filho jogou muito mal, então é melhor você acreditar que ele pode melhorar ainda mais do que ficar só abafando o caso achando que ele jogou bem. Espero ter respondido a sua pergunta, Márcia. Com certeza, o empresário ele precisa ter alguém naquela cidade, que não precisa ser ele, mas que esteja acompanhando as necessidades do teu filho. Porque tu lembra quando ele chegou? Quando ele chegou para conversar com você, alguém indicou ele. E aí ele te contou aquela história, né? Que parece que eles têm um gravador para repetir a mesma história para todo mundo. Não, conte comigo, vou estar acompanhando, pererê, pererê, aquela coisa toda. Beleza, pode ser que ele ainda esteja fazendo isso, mas pode ser que ele não esteja fazendo isso e talvez a sua insatisfação. Então, o ideal é que exista esse acompanhamento e que esse acompanhamento seja algo que o seu filho venha e você venha se beneficiar. Porque senão, para que serve o empresário? Só para te dar chuteira? Faz sentido, Márcio? Sim, sim, faz muito sentido. Faz muito sentido. Bom, pois é, e é exatamente aí